Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje, na nossa aula 9 da disciplina de Bioética, Ética e Lei do Exercício Profissional, vamos falar um pouquinho dos paradigmas bioéticos. Para iniciar, nós temos que entender o que quer dizer a palavra paradigma. Essa palavra ela vem do grego e ela pode ser compreendida como um pressuposto filosófico, uma matriz, ou seja, uma teoria, um conhecimento. Um paradigma é um conjunto de princípios cognitivos, inconscientes e pressupostos que nos permite interpretar o mundo. Então, por exemplo, é como se fosse a minha verdade. Eu tenho uma concepção de conhecimento, uma concepção de verdade do meu mundo que está ao meu redor, e eu sigo esses preceitos, eu sigo esses paradigmas. Só que por isso que às vezes as pessoas falam, é quebra de paradigma. Porque vem uma outra verdade e se sobrepõe a essa que eu tinha como paradigma. Por isso que muitas vezes vem esse termo, quebra de paradigmas. E aí, para me entender também a questão dos paradigmas, eu tenho as características do ser humano, né? Talvez a grande característica do ser humano seja a constante insatisfação. Ou seja, parece que a gente nunca está satisfeito com as coisas ao nosso redor, né? Mesmo quando estamos bem, estamos felizes, parece que sempre está faltando alguma coisa. E quando não estamos bem, aí que nós estamos insatisfeitos mesmo, né? Por outro lado, essa peculiar insatisfação, ela pode significar marca da nossa arrogância, de pretender conhecer a totalidade das coisas ou querer muitas coisas, né? Pela falta do contentamento, sempre você quer mais, sempre você quer mais. E a vida e a natureza oferecem outras questões, né? Então nós temos que perceber que essa questão da insatisfação, ela domina o mundo. Ela acaba dominando o mundo e muitas vezes ela vai além das nossas vontades, né? E também a gente tem que entender que quando eu estou insatisfeito, eu também busco alguma coisa. E às vezes eu busco algo melhor, e isso é importante. No que eu busco algo melhor, eu estou buscando um conhecimento, e isso pode levar a uma aprimoração. Então eu tenho o lado positivo e o lado negativo dessa questão. Então, o lado negativo é a arrogância, achar que eu sei tudo. O lado positivo é a insatisfação e eu querer buscar mais conhecimento. Isso acaba sendo importante também. E com essa insatisfação que nós vemos de uma maneira mais positiva, eu vou buscar sempre o aperfeiçoamento, né? Porque eu estou insatisfeito da maneira que eu faço alguma coisa e eu quero buscar melhorar. Eu vou buscar a melhora, né? A busca por constante aperfeiçoamento com o desenvolvimento de novas técnicas leva a uma ampliação do conhecimento, de valorização da ciência e, sobretudo, uma apropriação do homem, porque ele consegue se apropriar do conhecimento, né? Então, isso acaba sendo muito importante, né? Mas, porém, nem sempre a história mostrou isso. O uso do conhecimento técnico-científico deu com base em algumas premissas, né? Como que deu essas premissas? Às vezes a pessoa tendo conhecimento, ela pode ir para um lado negativo e não para um lado positivo. Vamos pensar no conhecimento de armamento bélico. Se descobriu as armas para guerrear. E aí o que usou com as armas? Para uma forma negativa. A bomba atômica. Então a gente percebe que esse conhecimento, muitas vezes, ela pode ir para um lado que não é muito positivo. Envolvendo os paradigmas bioéticos, o que nós temos, né? A dignidade da pessoa humana ganhou extrema relevância após os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial e dos experimentos nazistas realizados nos campos de concentração. Aquilo que eu falei para vocês, às vezes as questões da guerra, o que acabou fazendo? A questão da Segunda Guerra Mundial, os nazistas, o Hitler principalmente, ele queria considerar uma raça pura. Então ele achava que os judeus na época não eram uma raça pura, então tinha que exterminar. Só ia ficar a raça alemã. Então a raça alemã era uma raça pura. Então ele queria exterminar todos os judeus da face da terra. E isso se tornou um paradigma bioético. Porque como que você vai considerar uma raça pura? Né? Como que a pessoa tem essa autonomia? Ela não é Deus. Para ter essa autonomia e achar quem equivale a ser a raça pura e quem equivale a ser eliminado da face da terra, né?
Tais fatos foram combustíveis não apenas para o debate acerca da proteção jurídica a ser destinado à pessoa, mas também tiveram repercussão do pensamento médico, né? Especialmente em relação ao padrão de conduta a ser observado no caso de experiências realizadas com seres humanos. Por isso que hoje em dia, para você fazer qualquer tipo de pesquisa que envolva seres humanos, obrigatoriamente você tem que entrar com o seu projeto em um comitê de ética e pesquisa, porque existem essas fragilidades, né, que não pode existir. O ser humano, ele é passível de aceitar ou não querer fazer parte de uma pesquisa e não ser obrigado a fazer parte de uma pesquisa. Nessa época que teve os extermínios dos judeus, eles eram usados como a amostra de pesquisa, como experimento, não como ser humano. E aí, para elucidar melhor, nós temos alguns casos, né? Em 9 de dezembro de 1962, quando a revista Life publicou um artigo intitulado The Destiny Who Dies, de autora de Shanna Alexander, contando a história do comitê criado em Seattle para selecionar os candidatos a serem beneficiados com o tratamento de hemodiálise, ao qual na época não tinha esse tipo de recurso para as pessoas. Então, na verdade, as pessoas foram selecionadas. Como que você seleciona alguém para ter um experimento ou para ter uma benfeitoria? Porque muitas vezes os experimentos se tornam benfeitorias, que aconteceu com o caso da vacina da Covid. Todo mundo queria tomar, né? Independente de ser experimento ou não, porque era melhor tomar do que pensar em morrer. E aí, outro momento de relevância para o debate bioético ocorreu no dia 16 de junho de 1966, com a publicação de um artigo Ethics and Clinical Research de Henry K. Brecher, na Nova Inglaterra, no Journal of Medicine, né? O artigo ele trata principalmente da questão do consentimento necessário para a realização de pesquisas com seres humanos, denunciando inúmeros de casos nos quais, segundo o autor, ocorriam violação dessas éticas, né? Então, por isso que, a partir de 1966, qualquer pesquisa que envolve ser humano é obrigada a ser encaminhada para o Comitê de Ética e Pesquisa, por essas questões, porque as pessoas utilizavam os seres humanos de uma maneira inadequada para fazer experimentos sem o consentimento da pessoa. Então, hoje em dia, por exemplo, quando teve os experimentos da vacina da Covid, as pessoas assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, aceitando participar da pesquisa. E hoje em dia existem muitas pesquisas, medicamento para câncer, medicamento para várias situações, que as pessoas podem participar desses estudos, mas elas agora emitem um consentimento, que elas aceitam participar do estudo. Não é uma coisa assim escondido, não é uma coisa que envolve mentira. Então, tudo tem que ser muito bem esclarecido e a pessoa precisa aceitar participar. E aí, pensando na bioética, né? A Enciclopédia de Bioética é uma obra coletiva publicada em 1978, na qual, na segunda edição, ela afirma o quê? O estudo sistemático das dimensões morais das ciências da vida e do cuidado da saúde, utilizando-se uma variedade de metodologias éticas no contexto multidisciplinar. O que isso quer dizer? Que para realizar um experimento com o ser humano, você tem que envolver as questões éticas e as questões morais. Questão ética, porque é o indivíduo, é a essência da alma humana. Lembra que a gente já falou muito sobre isso? E moral, porque envolve a sociedade. Se aquela sociedade ela preconiza experimento com seres humanos, obviamente precisa ter um comitê de ética e pesquisa. Então, isso vem fortalecer. E é o contexto multidisciplinar, porque são feitos experimentos de várias áreas, não só da área da saúde, de outras áreas também, né? Área da enfermagem, área da farmácia, área de nutrição e inúmeras outras áreas. E aqui nós temos um caso paradigmático, né? A situação que gera uma reflexão nova, servindo de referência para o processo de tomada de decisões em outros casos semelhantes. Então, existe um caso, ele se tornou um paradigma, que as pessoas dizem verdade, mas vamos descobrir se é verdade ou não. E aí ela vai para vários caminhos. O caminho da jurisprudência, que é a legislação, razão prática, se aquilo está de acordo, e aprender com essa experiência. Se isso deu certo ou se foi negativo. Se isso eu posso aplicar novamente ou se isso eu tenho que abolir das práticas realizadas. Bom, aqui tem um caso, né? O caso Schlondorf, de Nova York, no hospital em 1908. A senhora Mary estava internada por várias semanas por problemas estomacais. Pagava $7 a semana para o hospital, porque nos Estados Unidos não tem sistema único de saúde, né?
O Dr. Bartlett solicitou autorização à paciente, a senhora Mary, para realizar um exame com éter. Havia necessidade de esclarecer uma massa abdominal, diagnosticada como sendo um tumor fibrótico. Por que o éter? Porque naquela época não existia tantos poderes anestésicos igual nós temos hoje, A paciente autorizou apenas a realização do exame. Falou para toda a equipe, inclusive enfermeiras e médico responsável, pela administração do éter, que ela não autorizava a realização de cirurgia. Ela só queria fazer o exame. Pois bem, durante o exame, o cirurgião Dr. Easton constatou a presença de um tumor abdominal encapsulado que foi totalmente ressecado, ou seja, retirado. Após a cirurgia, o Dr. Bartlett informou a senhora Mary sobre o que ocorreu no transoperatório e ela prontamente relembrou-lhe o que havia combinado. Ela reiterou que não havia autorizado qualquer outro procedimento que não o exame com éter. Então, ela só autorizava fazer o exame com éter e olhar o que estava acontecendo. Era isso que ela tinha autorizado. E aí, o que aconteceu? A paciente teve gangrena no braço esquerdo e teve que amputar alguns dedos, com grande sofrimento. E aí, aí foi para tribunal toda essa situação, E na década de 1911 e 1912, a senhora Mary processou o hospital por realizar um procedimento sem a sua prévia autorização e de nenhum familiar, que resultou em incapacidade física e sofrimento. O tribunal julgou que o hospital, por ser de caridade, não poderia ser responsabilizado pelos atos de seus médicos e enfermeiros. O que acabou acontecendo? O caso foi para uma corte superior. Chegando nessa corte superior, em 1914, olha quanto tempo ficou rolando essa história, Teve uma apelação, e aonde o juiz deletou o quê? Ele promulgou o quê? Todo ser humano com idade adulta e plena consciência tem o direito de decidir o que pode ser feito no seu próprio corpo. E o cirurgião que realiza uma operação sem consentimento do paciente comete uma agressão, pela qual é responsável pelos danos, exceto nos casos de emergência, onde o paciente está inconsciente e quando é necessário operá-lo antes que o consentimento possa ser obtido. Então, o que aconteceu? A paciente perdeu a causa. Porque, na verdade, o médico, ele falou da questão do éter, ela também tinha autorizado o éter, mas quando ele abriu cirurgicamente, viu que ela tinha um tumor maligno e precisava ser ressecado de qualquer jeito, que ia levar ela à questão da risco de morte. A questão do éter foi feito, ela perdeu o braço por conta do éter, que foi injetado o éter nela. E aí ela acabou necrosando, naquela época tudo era meio que experimento, aí ela perdeu. E ela processou o hospital dizendo que o problema foi que tiraram a massa, mas a massa daria risco de vida para ela. Porém, ela tinha autorizado a questão do éter. Então, por isso que ela perdeu a causa. Se vocês conseguem entender. Então, elucidando melhor, o que nós temos? Respeito à pessoa humana, retirada do tumor considerado como uma agressão. Isso foi uma beneficência. Tirou o tumor para que ela não ficasse pior, para que ela não morresse por conta do tumor. Atendimento em hospital de caridade, possibilidade de retirada imediata do tumor. É uma justiça. Então, porque o hospital, ela não estava pagando, era um hospital de caridade. Ela pagava R$7 o procedimento, mas era uma coisa pouca na época, E utilizava os leitos do hospital, ela estava utilizando o serviço, Então, o que nós temos? Médico e enfermeira que assistiam não estavam presentes no ato cirúrgico realizado no hospital. Quem estava atendendo ela no pré-operatório não foram os mesmos, não estavam lá no momento da cirurgia. A cirurgia foi realizada sem consentimento. Não existiam casos semelhantes anteriores a este caso e se tornou um caso paradigmático. Por que é paradigmático? Como que eu vou dizer se isso é verdade ou se isso não é uma verdade? Como eu vou dizer se isso está certo ou não está certo? Então, ele vai para um julgamento. No julgamento, qual foi o julgamento? Ela aceitou a anestesia com éter, mas não queria que fizessem a cirurgia. Mas na hora que o médico, não queria que retirasse o tumor, na verdade, Mas na hora que o médico abriu a paciente e viu que o tumor era de risco de morte, ele tirou. Então, fica um caso paradigmático. Ela está certa ou ele está certo? Fica um caso aqui que envolve o quê? Envolve debate, envolve conversas. Então, acaba sendo isso. Aí, no olhar do juiz, ela perdeu a causa, porque o médico fez uma beneficência para ela, não fez uma maleficência. Ele deixou que ela vivesse.
Se ela ficasse com tumor, ela ia morrer. Além da gangrena, ainda ia morrer. Então, qual que foi? É esquisito falar isso, mas acaba sendo assim. Melhor ela viver com o tumor e sem um braço do que ela morrer de qualquer jeito. Conseguem perceber a situação? Por isso que nós falamos que os casos de bioética, que envolve a ética da vida, ele é muito complexo, né? Então, uma tentativa de aproximar as ciências biológicas de uma reflexão valorativa, de uma reflexão assim assertiva, a bioética hoje lida com as mais variadas discussões relativas ao início e fim da vida, bem como as consequências do desenvolvimento biotecnológico. Aqui a gente pode falar da vacina da Covid. Nós não tivemos uma corrente que era 100% favorável a vacina, se colocavam como experimento, se colocavam como cobaia, entre aspas, e tinha aquela corrente que era 100% negativo, que não aceitam vacina, que não queria tomar vacina de qualquer jeito. De qualquer jeito não ia tomar vacina, preferia morrer a não tomar vacina. Isso é um caso paradigmático, isso é um caso de discussão bioética, né? As preocupações externadas relativas ao resultado de pesquisas realizadas nos mais variados laboratórios ao redor do mundo estão para além das fronteiras do que a gente pode imaginar. Nós vivemos isso nessa década atual. 2020 até 2022 foram 2 anos de intensa turbulência nessas questões de bioética por conta da vacina da Covid. E assim nós finalizamos nessa aula, né, para vocês entenderem um pouquinho do que é essa questão dos paradigmas bioéticos. Então, essas discussões que nos levam a refletir, né? Uma corrente acha que é adequado, outra corrente acha inadequado. Quem está certo, quem está errado? Ninguém. Tudo é reflexão e discussão. À medida que nós temos conhecimento, eu não posso julgar o que o outro uma reflexão que ele acredita que a vacina não é adequada. E a outra reflexão que a vacina é adequada. Então, a gente percebeu que a ciência ela está acima de muitas coisas. Mas tem pessoas que acham que se tomou vacina, morreu. Tem acha que quem não tomou vacina, morreu. E aí depende das reflexões, depende de caso a caso a ser discutido.